não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! E eu vejo o seguinte, que a direita brasileira é monstruosamente despreparada do ponto de vista intelectual. Essa direita se divide em algumas facções. As principais são a facção liberal e libertária, que se formou lendo autores de quinta categoria, como Ayn Rand, tá certo? Lê Ayn Rand, lê o Robert Nozick, lê este, lê aquele, né? Geralmente são autores que fazem algum sucesso nos Estados Unidos e que chegam, depois de 40 anos de monopolismo esquerdista, chegam ao Brasil como se fosse uma revelação. O negro, né, depois de ter levado injeção de marxismo-leninismo na universidade durante 4, 5 anos, ele lê Ayn Rand e quase cai de costas. Meu mundo caiu, né, caíram as escamas dos meus olhos, etc. Mas são autores de baixíssima qualidade. Se você pegar todos os teóricos conservadores e liberais americanos, né, e tem algumas pessoas que acham que eu sou um discípulo deles. Não, claro que eu não sou discípulo de nenhum desses idiotas, não tenho nada a ver com isso. De vez em quando leio um ou outro livro deles, mas é claro que essa gente não exerceu influência sobre mim. Nenhum desses tem capacidade para enfrentar, vamos dizer, um filósofo de verdade. Eles não têm a formação para isto. Eles são apenas formadores de opinião, são jornalistas, no fim das contas, não passam disso. Mas isso chegou no Brasil como se fosse uma revelação, uma cura do esquerdismo crônico. E o pessoal se entusiasma com essas coisas e acha que ali tem a solução de tudo. Quer dizer, o nego leu o Mises não é um autor mau, evidentemente. Ou leu Hayek, que, embora seja bom como economista e como crítico do comunismo, ele como filósofo político é assim, sofrível. A teoria dele da ordem espontânea é uma das coisas mais idiotas que eu li na minha vida. Quer dizer, como se as ações humanas pudessem ser espontâneas e como se tudo no mundo resultasse de um acúmulo de curiosas coincidências, né? Quando você analisa um pouco a história, você analisa determinados personagens, como Júlio César, Napoleão Bonaparte ou Moisés, né? Você vê que a desproporção de poder entre os seres humanos é uma constante na história. Há um sujeito aqui que ele é capaz de determinar o destino de 10 ou 20 ou 30 milhões de pessoas e tem 20 ou 30 milhões que estão lá como os coitadinhos e sofrem aquele destino sem nem saber de onde veio. Ou a vida do Stalin, a vida de Hitler, etc. Então, eu jamais esqueci a advertência do Georg Jelinek, esse sim, um grande cientista político, teórico do direito, no livro Teoria do Estado, onde ele diz a providência número 1 nas ciências humanas é você distinguir o que é resultado de uma ação deliberada, de um plano, e o que é o resultado de uma confluência de causas diferentes. Essa distinção, eu acho que o Hayek nunca fez. Porque para acreditar que existe uma ordem espontânea, não, nunca existiu nenhuma ordem espontânea na sociedade humana. Nunca nenhuma. Tudo foi inventado e decidido por alguém. A decisão pode ter sido alterada no curso da sua realização, mas foi alterada por outras pessoas que também decidiram alguma coisa. Então, a ideia da espontaneidade na formação e no desenvolvimento da sociedade humana, ela é contraditada pela própria natureza humana, né? Tem alguém que tem alguma ideia, toma alguma decisão política espontaneamente, como quem respira? Ninguém faz isso. Nunca ninguém fez e nunca ninguém fará. Portanto, tudo o que é decisão surge de uma deliberação. Deliberação pode dar certo, pode dar errado, ela pode ser contraditada por outra deliberação contrária que a neutraliza, tudo isso pode acontecer. Mas
ordem espontânea. Como é que, se você ouviu falar, por exemplo, do Código Napoleão, como é que você pode pensar em ordem espontânea? O sujeito inventou o código no começo do século XIX, os caras estão obedecendo ainda. E Moisés baixou do Monte Sinai 5.000 anos atrás, trazendo as pedras. Está lá os judeus fazendo aqueles ritos até hoje, e todos os cristãos tudo obedecendo aquilo. Como é ordem espontânea? Que raio de ordem espontânea é essa? Então, o Hayek escreveu alguns livros de economia importantes, escreveu O Caminho da Servidão, que é uma excelente análise da economia estatal, mas quando ele se mete a ir, como dizer, acima das chinelas e tornar-se um teorizador da política em geral, é uma coisa absolutamente lamentável, né? Outra pessoa vem com, vamos dizer, o melhor teórico conservador americano foi Russell Kirk, que o Eric Wegener considerava apenas um menino, um amador. E isto, no Brasil, quando alguém chegou a ler Russell Kirk, eu digo que isso era quase um milagre da consciência. Você descobriu que existe Russell Kirk. Olha, é para soltar foguete. Tá certo? Então, quer dizer, toda a discussão dentro da direita conservadora ou liberal brasileira está muito baixa. A segunda corrente que existe na direita brasileira é a dos saudosistas do regime militar. Não é isso? Os militares precisam tomar o poder, etc, etc. Eu digo, olha, na verdade é o seguinte, se são os militares, são civis que estão ocupando o poder, isso não faz muita diferença. O que faz diferença é o que eles vão fazer lá. Então, qual é o programa de ação que você tem para os militares no poder? Não tem nenhum. No máximo, tem 2 ou 3 medidas destinadas a corrigir males mais imediatos e mais vistosos, tá certo? Mas que não constituem um programa e, sobretudo, não expressam nenhuma análise do panorama internacional dentro da qual se insira a situação brasileira. Então, se o nego sobe na presidência sem saber qual é o quadro internacional, o que ele está fazendo ali dentro, provavelmente será uma coisa catastrófica, como muito do que os militares fizeram no tempo em que ocuparam o poder já foi catastrófico. Quer dizer, o desastre da educação nacional começou quando? Foi o PT? Foi o FHC? Não, começou ali no tempo dos militares, onde eles tinham, vamos dizer, a ânsia de atender a demanda por vagas universitárias e abriram uma universidade em cada esquina e transformaram a universidade brasileira nisso que nós estamos vendo hoje. Isso começou ali. Eles queriam isso? Não, mas aí é como diz o Max Weber, é o resultado impremeditado de ações, aliás, idiotas, né? Também começou ali, onde começou a hegemonia esquerdista, começou ali. Porque os militares tinham total desprezo pelos políticos de direita, que eles reduziram a carimbadores de decretos. Os militares decidiam tudo e mandavam para o parlamento para botar um carimbo. Tá certo? Boicotaram todas as ONGs, os círculos intelectuais de direito, os militares boicotaram e não queriam concorrentes. Então sobrou o quê? Os militares de um lado, a esquerda do outro, dominando todas as universidades, dominando a mídia, etc, etc. Claro, os militares estavam então condenados. Então, tudo isso faz parte da nossa história imediata. Tá certo? E nós vemos que uma certa atitude anti-intelectual ainda é comum na direita brasileira. Aquele direitismo pragmatista, né? Eu me lembro muitas vezes de ter conversado com até com oficiais de alta patente que achavam que podiam resolver tudo por meios militares. Não tinha a menor ideia do que fosse guerra cultural, né? Eram incapazes. Se desse um livro de Herbert Marcuse para um daqueles generais, ele teria congestão cerebral. Então eles não sabiam e não queriam saber com quem estavam lidando. Eles achavam que podiam resolver. Isso é o que se chama normalmente voluntarismo. Eles acreditam no poder da sua própria vontade. Eu posso, eu faço, eu aconteço, etc, etc. E, no fim, se deram muito mal e foram expulsos a cusparadas, né? Então, querer a volta dos militares, há uma razão para querer a volta dos militares. Essa razão eu concordo. Os militares não estão envolvidos em corrupção, são honestos e são patriotas. Eu sou o primeiro a concordar. Eu mesmo escrevi um depoimento que eu no Brasil só tinha visto patriotismo no meio militar, no meio civil nunca vi. As pessoas riem do patriotismo brasileiro. Aqui nos Estados Unidos você percorre o país inteiro, bom, não percorreu o país inteiro, mas percorreu uns 7 ou 8 estados. Você vê bandeira americana em tudo quanto é lugar, né? Aqui quando aparece um sujeito fardado em público, ele é aplaudido. É isso. Então, você vê que a diferença de mentalidade é muita. Quer dizer, eu vim saber direito o que é patriotismo, eu vim saber isso aqui nos Estados Unidos quando eu vim a primeira vez. Em 1986, daí eu vi.
este fenômeno e vi que nada de similar havia no Brasil. No Brasil existe, ao contrário, a patriotada, né? Discursos, bater no peito, né? Cantar o hino nacional, qualquer porcaria que eles fazem, eles têm. Por quando derrubaram o Collor, você só via lágrimas de comoção patriótica por tudo lá, parecia que tinha salvado o Brasil do Satanás, né? E melhorou? Agora não melhorou, piorou. Daí agora vão tirar a Dilma, a mesma coisa, todo mundo chorando, emoção, bate no peito, patrabada, salve, salve. Tudo isso é uma palhaçada. Isso não é um patriotismo de verdade, isso é uma caricatura do patriotismo, né? Então, nós temos aí dois tipos de direita, uma que tem assim ideias da última moda, que eles cataram aqui dos autores liberais e libertários, tá certo? Que são extremamente superficiais, e temos do outro lado, vamos dizer, um patriotismo puramente emotivo, ligado assim a valores da família, né? A moral, etc, etc, que fica indignado com as coisas que acontecem e tenta protestar assim com uma inabilidade, uma grossura assim absolutamente deploráveis e patéticas, né? Então, se condenando à derrota e à humilhação. Ora, na verdade, essas exposições, elas são muito mais graves do que um ato de pedofilia. O pedófilo que tem relações com um menor de idade, ele 10, 12 anos, ele pode alegar, exatamente como o assassino de crianças do filme do Fritz Lang, o Vampiro de Düsseldorf, que agiu por um impulso incoercível. Eu não tenho o controle de mim mesmo, eu não sou autor dos meus atos. Ele pode até alegar isso. Porém, os que estão fazendo essa exposição e os que estão colocando, vamos dizer, dando instruções de erotismo às crianças nas escolas, não estão agindo por um impulso incoercível, estão agindo por uma premeditação que começou, no mínimo, há 50 anos atrás. Isso tudo foi precedido de muita discussão, de muito estudo, tá certo? De muito planejamento, tá certo? E está sendo executado com uma sutileza e uma precisão admiráveis, de certo modo. E por isso mesmo, essas coisas constituem um crime muito maior do que qualquer ato de pedofilia. Porque eles não estão fazendo propaganda, praticando pedofilia em público, nem sequer fazendo propaganda da pedofilia, eles estão fazendo uma operação que se chama dessensibilização. É uma operação muito complexa, muito demorada, mas cujos efeitos de longo prazo são absolutamente devastadores.